Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Quadrinhos Gravata. Me chamo Carlos Colombo e é um prazer tê-los aqui. Hoje, em Edição de Teca, nós temos Capitão Britânia, o mundo distorcido. Pessoal, eu gostei desse quadrinho, gostei bastante do Capitão Britânia. Se vocês não conhecem, vai atrás, que é muito bom. Mas qual o motivo do nosso vídeo hoje? Não é para tratar hoje do Capitão Britânia, nós vamos falar de outros super-heróis. Estou falando dos fabulosos X-Men, segunda Gênesis, pessoal. Olha que capa bonita. Isso daqui é o volume 34 do número romano. Forma lombadinha, muito bonita, capa dura. Um quadrinho que eu gostei bastante, gostei mesmo. Tenho gostado muito dessa coleção do Capa Preta da editora Salvati. Ele foi publicado em novembro de 2017 com preço de capa de R$ 42,90, preço bom, hein? Mas já foi essa época. A gente até encontra alguns quadrinhos nessa faixa de preço, mas tá muito difícil, né? Hoje o quadrinho tá uma questão muito cara. Inclusive tava vendo agora há pouco o Quarto Mundo, do Jack Kirby, saindo mais de R$ 500. Falei, misericórdia, da onde tá saindo esses preços? Absurdo. Eu sei que é uma qualidade muito bonita, muito volumoso, 800 e poucas páginas, mas hoje os preços dos quadrinhos estão fora do normal, né? Tem que ter uma renda muito boa para você conseguir comprar os quadrinhos. Eu, felizmente, ainda consigo comprar alguns quadrinhos, não compro todos que eu queria, mas também não tenho tempo para ler tudo que eu queria. Mas vamos voltar pro quadrinho aqui. Ó, esse daqui, ele compila algumas edições americanas, eu vou até ler aqui para vocês, tá? Ele compila as edições Giant Size X-Men Volume 1 e também o volume 94 a 103 da revista do X-Men, pessoal. Ou seja, tem bastante história aqui, hein? E temos uma equipe criativa também de muita qualidade. Nós temos o Len Wein, temos ainda Chris Claremont, esse é muito famoso, hein, pessoal? Gosto bastante das obras dele. E por último aqui nós temos o David Cockrum. E a primeira história é um marco nas histórias dos X-Men. Enquanto eu vou passando minha resenha aqui pra vocês, eu vou mostrando a arte, que é uma arte muito bonita, vale muito a pena. Olha que bonita essa arte. Essa aqui parece a Fênix, né, pessoal? A Fênix, inclusive, eu já li e gostei muito. Aqui, ó, essa daqui é a capa da primeira história. Olha que bonita essa capa. E é essa história que é considerada um marco dos X-Men, que vai reintroduzir os X-Men como uma nova equipe internacional. Uma história muito interessante que apresentou novos personagens. Olha que arte bonita, pessoal. Uma arte bem bonita, né? E a história começa com o Professor Xavier recrutando uma nova equipe de mutantes de diferentes partes do mundo. Ó, essa daqui, por exemplo, é a Tempestade. Tá vendo, pessoal? Tempestade é muito forte, né? Eu gosto bastante da Tempestade. Mas antes da Tempestade, nós temos aqui o Wolverine, pessoal. O primeiro membro aqui recrutado é o canadense Wolverine, que ele tem a habilidade de cura acelerada e garras de adamantium. Gosto muito do Wolverine. Wolverine é um dos personagens mais famosos do X-Men, né? Depois, a segunda recrutada é exatamente a Tempestade, que eu mostrei pra vocês. Olha ela aqui, pessoal. A Tempestade, que é uma keniana, que ela tem a habilidade de controlar o clima. E o nome dela é Ororo, tá, pessoal? E do Wolverine é o Logan, não falei pra vocês. Depois, logo após, nós temos os outros membros aqui. Olha aqui a Tempestade também, que bonitona ela, né? Tempestade é muito forte. E depois nós temos os Solaris, pessoal. Solaris é esse daqui, tá vendo? Esse é o Solaris, que é o Shiri Yoshida. É um japonês com a habilidade de projetar raios de energia solar. Cara forte, hein? Muito, muito forte. Ah, logo aqui no cantinho nós temos o outro, pessoal, que é o Colossus. Esse aqui é o Colossus, que é o Piotr, que ele é um russo com a habilidade de converter o seu corpo em aço orgânico, pessoal. Gosto bastante do Colossus. Deixa eu ver se tem uma imagem melhor aqui do Colossus. Tem aqui, ó. Olha o Colossus aqui, pessoal. Esse é um cara bom. Eu gosto desse personagem dos X-Men. Gosto bastante realmente desse personagem. Ele agrega muito às histórias dos X-Men. Temos outro aqui que é o Pássaro Trovejante. Ele é um nativo americano, né, pessoal? Com super força e agilidade. O nome dele é o John. Esse é o nome dele, o John. Vamos ver se tem mais algum aqui. Ah, eu pulei um aqui que pra mim é um dos principais também, que na verdade ele foi o primeiro recrutado, pelo menos pela história, que é esse aqui, pessoal. É o Noturno. Personagem muito, muito interessante. Eu gosto bastante do Noturno, que é o Kurt Wagner. Ele é alemão. Ele tem a habilidade de se teletransportar, pessoal. É um personagem bem atípico. Ele tem uma aparência meio estranha, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele parece um demônio, na verdade, né? Mas pra mim é um dos personagens mais interessantes.
assim como o Colosso. E temos mais um, tava até esquecendo dele também, é muito personagem, pessoal, acabo passando batido aqui. Nós temos o Banshee. O Banshee, na verdade, o recrutamento dele foi um pouco mais simples, né? Uma conversa ali com o professor Xavier, que esse daqui, tá, pessoal? Esse aqui é o Banshee, que é o Sam Cassidy. Ele é um irlandês, né? Com super audição e habilidade de voo. Personagem bem interessante. Vou mostrar todos eles reunidos aqui para vocês, que eu acho que vai agregar a imagem visual de vocês. Olha a equipe nova formada. Essa é a segunda Gênesis dos X-Men. Uma equipe bem interessante, com membros bem poderosos. Alguns deles vão permanecer por muito tempo nos X-Men, não vou falar qual aqui para vocês. E outros vão ter uma passagem extremamente curta. E para essa nova equipe, o professor Xavier deixou um antigo mutante como líder deles. Que mutante? O Ciclope, pessoal. Olha o Ciclope aqui. O Ciclope é um personagem que eu gosto bastante também. E essa equipe diversificada, né, permitiu que a Marvel explorasse diferentes temas e histórias, tornando a história muito mais rica e mais complexa também. Vou mostrar um pouquinho mais da arte. Olha a arte que bonita, pessoal. Uma arte bem bonita. E por que foi formada uma segunda equipe? Porque os X-Men originais, eles sumiram ao irem investigar uma ilha misteriosa na chamada Krakoa, pessoal. Quem que são os X-Men originais? Nós temos o Anjo. Aqui, ó, esse aqui é o Anjo, tá, pessoal? Vocês dá pra ver bem. Nós temos o Homem-Gelo, que tá aqui também. Cadê? Tá aqui no cantinho. Ó, melhor ver ele por aqui, tá vendo? Nós temos o Destructor, que é o irmão do Ciclope. E temos ainda a Jean Grey, claro, né? Olha aquela. Tá vendo ela aqui? E temos, por último, a Polaris. E a Jean Grey, esse é o nome da personagem, né? Mas o nome de guerra dela é Garota Marvel, pessoal. Então, eles desapareceram na investigação em Krakoa. Vou mostrar um pouquinho mais da arte aqui pra vocês, né? E a Krakoa é uma ilha viva, com uma consciência própria, que acabou sequestrando os X-Men, prendendo eles numa armadilha. Olha que bonita essa arte. E por isso que o professor Xavier criou essa nova equipe para poder resgatar os membros originais dos X-Men. Arte muito, muito bonita. E quando essa nova equipe dos X-Men, comandada pelo Ciclope, chegam à ilha de Krakoa, a equipe descobre que Krakoa é uma entidade poderosíssima que está usando os X-Men para poder absorver o poder deles. E com isso, a nova equipe dos X-Men precisam se unir para poder resgatar os X-Men anteriores que foram lá e poder derrotar finalmente essa ilha, né? Essa entidade. Olha os X-Men presos aqui, pessoal. Então é uma história muito interessante que realmente mudou muito o paradigma dos X-Men. Houve essa alteração, né? Novos membros entraram, que são membros importantíssimos, que eu posso citar entre eles, né? O Wolverine. Wolverine eu acho que é o mutante mais importante ou mais badalado dos X-Men, que o pessoal gosta mais. Inclusive a revista dele solo, pessoal, para vocês verem a importância desse X-Men. Mas eu não vou prosseguir contando a história aqui para vocês, porque senão vai estragar um pouquinho o prazer da leitura de vocês. Mas a gente vai ver essa nova equipe dos X-Men desenvolvendo em outras batalhas. Olha que arte bonita. Olha isso daqui. Gosto muito de todos esses personagens. Na verdade, X-Men, eu acho que talvez da Marvel, a equipe que eu mais gosto. Apesar que eu gosto bastante também dos Inumanos. Adoro os Inumanos. Mas X-Men é um diferencial muito grande. Os X-Men, ele retrata muito essa questão de preconceito. Só que a ideia da criação dos X-Men foi exatamente transformar esses preconceitos existentes nós temos, né, nos humanos, né, pode ser sobre questão racial, pode ser questão social, religiosa. Então essa questão de preconceito é muito complicada. Talvez a pessoa não tenha aquele preconceito forte, né, mas às vezes expressões que a gente utiliza são expressões culturais nossas, mas que são de origem de algum tipo de preconceito. Então é muito enraizado na sociedade. Então o quadrinho dos X-Men brinca bastante com isso para poder expor, né, para a sociedade a existência do preconceito, que às vezes muitas vezes é velada, né? Então eu acho que é um quadrinho muito importante ser lido e muito bem interpretado também. É claro que é diversão aqui, a gente gosta de ler, ver nossos super-heróis, mas ele é muito mais profundo. Então eu gosto bastante, pode ser pegada. Também, claro que eu gosto também de uma pancadaria. Quem não gosta de uma pancadaria, né? É muito divertido, pessoal. Então fica aqui minha recomendação para essa obra muito bem escrita, muito bem desenhada, que é o X-Men, a segunda Gênese, pessoal. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um abraço!